Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Hoje vamos conhecer João Azinheiro, arquiteto e galerista, dono de uma galeria já famosa na Invicta, com fortes ligações ao Brasil, onde tem uma espécie de filial apostada na divulgação dos artistas nacionais no forte mercado brasileiro e dos brasileiros no nosso país. E depois de 15 anos no Porto, a Cubic Gallery desceu até Lisboa, na zona do Beato, mantendo a relação estreita com artistas dos dois lados do Atlântico. A Ação à Distância é a exposição inaugural aqui em Lisboa, uma coletiva de 14 nomes que está patente até ao fim de novembro e que deixa bem claro essa relação entre os dois lados do Atlântico. Olá, João Azinheiro, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo aqui ao Observador. Olá. Onde, aliás, és muito amigo de um colega meu, o João Miguel Santos, o homem das viagens, e afinal, és tu que vieste do Porto e a viagem fizeste tu hoje, mas é aqui para este espaço do convidado extra. A tua primeira paixão, João, foi a música. Tu és um homem de paixões. A tua primeira foi a música, eras novinho, tiveste uma banda e tudo. Tenho várias paixões, uma delas foi a música. Aliás, aproveito para agradecer o convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Sim. Obrigado. Sim, a música de facto foi um grande estímulo à minha criatividade enquanto um jovem com 12 anos, menos talvez. Claro que tinha uma guitarra em casa, que o meu pai tocava, enfim, tal como a arquitetura, o meu pai também desenhava e não era arquiteto e aliás não era um desejo dele que eu fosse arquiteto, talvez era mais engenheiro. Ele gostava muito que eu fosse engenheiro. Ele era engenheiro? Ele era engenheiro mecânico, então tinha esse lado mais das áreas mais científicas e não tanto artísticas, digamos assim. E eu declinava sempre para o lado mais artístico e foi engraçado porque as minhas irmãs, tenho duas irmãs mais velhas que tentaram a sua parte musical muito cedo e que não resultou em nada, mas quando era mais jovem, eu iniciei naturalmente sem o meu pai me obrigar e foi uma coisa muito impactante na altura. Lembro-me perfeitamente, onde é que tu aprendeste isso? Eu na rua com os meus amigos a tocar guitarra. Mas tu foste na televisão e foste com o Miguel Santos? Com 12 anos eu comecei com um amigo meu, fizemos uma banda, os dois, portanto eu nasci no Barreiro e nessa altura tínhamos muitas bandas de garagem, aquelas coisas. Claro que com 12 anos não era uma banda de garagem, era uma banda de quarto, não é? E produzíamos umas coisas. Como é que se chamava a tua banda, João? Bem, não sei Podes se pode dizer isso. Não, a sigla era JC, porque, e passo a explicar... De Jesus Cristo? As iniciais? Não tinha propriamente, porque talvez era era mesmo as iniciais dos nossos nomes. Ok, o João e do César. Okay. Carlos, mas foi engraçado porque isto foi o António Sérgio, não sei se é uma figura que foi bastante importante. Que entrevistou, atenção. Não. Que entrevistou e que pediu o número. Antes de mim, talvez seja a pessoa mais importante que foi, certamente. Não, estou a brincar. Mas o António Sérgio disse, vocês não têm nome. O programa Luz da Ribalta era o programa dele. Não, ele era o Lança-Chamas. Lança-Chamas, é isso. Mas o Luz da Ribalta por lá. É no seguimento e que tivemos um sucesso enorme, gravámos imenso. Na altura o Júlio Isidro era a pessoa que dirigia o grande Júlio Isidro. Não é? Exatamente. E que tivemos um sucesso, enfim. Tinha o Passeio dos Alegres e aqueles programas que lançava tantos talentos também. Sim. E nós esgotámos as músicas que tínhamos de originais e foi um sucesso de verão. Depois acabou por seguir... Claro que depois criámos uma banda com mais elementos, com mais 2 elementos, baixista, aquela banda tradicional, que durou até entrarmos na universidade e aí houve uma grande decisão de segue a banda ou não. Exato. Ou os estudos. Exatamente. Ou os estudos, foi mais isso. E daí foi para a arquitetura, foi então outra paixão, foste para a Lusíada, tiraste a arquitetura aqui em Lisboa e depois rumaste ao Porto para exercer a tua... Engraçado, e assim tinhas o melhor das duas escolas. Sim, eu rumei... Bem, foi quase como... A vida leva-nos a isso, como sabemos, as coisas às vezes acontecem sem nós trilharmos. E porquê a arquitetura, João? Não, a arquitetura, eu sempre tive um fascínio por arquitetura, aliás, eu acho que já vem de infância, a construção
construção. Eu tenho desenhos antigos com 7 anos que são construções de túneis, coisas assim surreais. Minha mãe guarda ainda religiosamente. Então isso é bom. Um dia vai desenhar. Sim, certamente. Faz uma exposição nas tuas galerias, já tens 3. Eu não faço por uma razão. Anónima. Anónima podia ser, um heterónimo. Pseudónimo, exatamente. Mas sabe que eu tenho uma coisa, que eu com 7 anos ganhei um prémio de desenho. 8 anos. Boa. E fui receber o prémio com os meus pais e com a família, a Câmara Municipal, com o Presidente da Câmara, toda a gente. Isto aqui em Lisboa ou já no Porto? Ainda lá no Barreiro. No Barreiro, sim. E muito engraçado, e eu feliz da vida porque ganhei um prémio. Claro. E sabe qual é que foi, o que é que eu recebi de prémio? Um bilhete para Lisboa. Quase, foi o meu quadro emoldurado. Portanto, foi uma moldura, basicamente. Isto foi Mas quem diz isto? Decisão. Tua mãe tem lá? Acho que sim. Mas isto foi a grande decisão pelo menos penso agora, de eu ser galerista e não artista. Exato, porque depois largaste tudo e... Eu tenho que fazer uma função de ajudar o artista. Há uma década. De ajudar o artista a ser alguém e ser respeitado, porque há uma grande... Não é? É que toda a gente diz, opá, artista, olha aquele artista, não é um artista, nós em Portugal... É quase pejorativo. Ainda continuamos a colocar o artista... Desconsiderar, a destratar. Mas é verdade isso, é engraçado estás a falar nisso, porque eu percebo que é desde pequenino, então, porque eu vejo o teu percurso e vejo algumas coisas que tu fizeste até hoje e, de facto, tu és um galerista muito especial, João, com um carinho único pelos artistas. Tu, enquanto eu não os promover, isto para mim é a paixão da vida. Estes gajos têm que ser, valorizar o trabalho desta gente, não cai lá fora, pô-los lá fora, a serem conhecidos nas feiras internacionais, nos mercados internacionais, nas galerias lá fora. Sempre lutaste muito por isso. E depois lá de fora também, cá. Pronto. Sim, eu acho que essa é muito giro isso, tens esse cuidado. Claro. Eu acho és um cuidador de artistas, quase. Totalmente, porque nós temos essa experiência. Eu acho que os galeristas, não sou eu, mas os meus colegas galeristas, e com todo o respeito de todos os que fazem este trabalho quase de formiga, não é? Que é invisível, todos nós fazemos esse trabalho diário e às vezes não é tão respeitado ou não é visível pelo público, não é? É essencial, eu digo isto com uma grande certeza e com 15 anos de experiência vejo que o mundo das artes, o galerista ainda é uma peça fundamental e que foi evoluindo e foi se ajustando aos novos tempos. Hoje em dia temos todo o tipo de galerias, umas com mais pujança financeira, outras com menos, mas cada uma a seu jeito vai fazendo o que lhe consegue, não é? Como intermediário entre o público e os colecionadores e tu fazes essa ligação muito bem feita, tu és muito cuidadoso com isso, é muito giro. Eu acho que essa experiência na arquitetura que me levou ao Porto que estávamos a falar há pouco, fez-me na gestão porque eu estava do lado de gerir mais ateliê, não é? De gestão de ateliê, gestão de obras, gestão de relações. Estavas no teu próprio ateliê, num próprio, tu tinhas projetos e ias fazendo coisas também, não é? Também tive 4 e depois começaste a coexistir com a parte das galerias e das artes. Sim, eu fui para o Porto, repara, fui muito sem grande... Primeiro, não tinha muita gente no Porto, muitos amigos, não é? Porque tinha alguns amigos da área da arquitetura, mas não tinha relações de infância, por exemplo. Então, quando cheguei sozinho no Porto, com 24, 25 anos, comecei a ter as minhas relações e a tentar criar. Eu lembro perfeitamente que uma rede de contactos. A primeira exposição que participei foi no Clube Literário do Porto, em que fiz uma exposição que era o sítio onde eu frequentava quando saía do trabalho, ia para o Clube Literário, que já não existe, ia ler. Eles tinham um espaço na cave toda preta, assim, meti-me, sei que fiz com uma artista uma exposição. Eu não sou curador, mas ajudei essa artista a fazer uma exposição. E foi gratificante para mim, porque aquilo resultou, chamei os meus amigos e tal. Nunca eu pensava, atenção, nunca pensei em ser galerista, não tinha essa pretensão. Estava no teu futuro, nos teus planos. Não. Até que já há 10 anos dedicas-te exclusivamente a esta função de galerista. Sim, pronto, depois essa passagem foi uma transição, esses 4 primeiros anos. Sim, porque a Cubic Gallery, a tua galeria lá na Rua da Restauração, no Porto, ali, estamos a falar na zona marginal, não é? Junto à Alfândega, isto começa em 2009, 2010, por aí, portanto, e ainda tiveste 5 anos em que coexistiram os trabalhos no teu ateliê próprio e na galeria, ainda fazias as duas coisas? Sim, foi um momento de transição, porque eu, quando comecei com a galeria, que era um espaço de projeto inicialmente, fiz algumas exposições e quando eu comecei a fazer exposições, logo
comecei a ver que os meus amigos artistas, daqueles que eu conheci em Lisboa, que estavam a estudar Belas Artes, não queriam vir para a galeria, ou nem os convidava porque eles já tinham galerias, ou eu sentia-me diminuído porque não era galerista, então achava que não tinha essa criar algum nome, tinhas que criar ainda substrato. E como é que isso se faz? Então, com a experiência, eu comecei, eu vou dar o meu mote como eu comecei, não é? Exatamente. Porque, só isso que queremos ouvir hoje. Aprendendo, claro, mas eu tentei fazer o quê? Tinha uma franja de artistas eslovacos que vinham estudar para o Porto. Os Erasmus, em Erasmus, ok. E que a maior parte deles tinham amigos também na Eslováquia, grandes artistas que queriam sair do país. Internacionalizar-se. Exatamente, portanto. tal como nós também gostamos. Claro, não é? claro. E eu acho que foi uma ideia que trouxe imensos frutos. Eu tinha na altura uma namorada que era artista e que deu um mote também à construção da Cubic, que foi essencial para... O nome vem de onde, João? Como é que nasceu Cubic Gallery? É um nome giro e que fica estas duas capas, fica no ouvido. Sim, foi um... Mas porquê? Porque era um cubo de facto? Era o lugar da Cubic onde existe atualmente era uma antiga drogaria e tinha uma série de faturas e de papéis antigos lá espalhados, porque aquilo teve imenso tempo fechado, cheios de metros cúbicos de areia, havia a palavra Cubic soava em todos os lugares. E para além disso, o espaço de facto era um cubo. A primeira sala, na altura, quando surgiu a Cubic, era um cubo, praticamente, não tinha as dimensões corretas, mas também ninguém... Era pouco. Ninguém ia com fita métrica, claro. Não, ninguém. Mas era parecido, quem entrava a sensação era um cubo, era que estavas dentro de um cubo, e de facto cubo, já havia galeria, já havia White Cube, inclusive. Exatamente. Portanto, não havia razões. E o Cubic foi, como eu tinha o outro lado... Como tinha surgido essa relação com o outro lado da Europa, não é? Porque a Eslováquia, a Checoslováquia era do outro lado, a Áustria, não é? Tinham ali uma... Eu pensei, por que não? Este nome internacional, digamos assim. Exatamente. E ficou o Cubic Gallery, surgiu assim, mais ou menos foi isto. Não teve assim um grande... Quando tu apareceste em 2009 com esta galeria, João, o timing foi estranho, porque estavas a viver uma crise brutal, ninguém apostava em arte, mesmo em Espanha, e aqui perto foram muito anos dolorosos para toda a gente. Em 2010 vais à primeira Feira de Arte Contemporânea em Lisboa, e depois o Just Mad Madrid, a Arco Madrid, a Arte Rio no Brasil, São Paulo. Passaste a fazer umas viagens constantes ao Brasil já também há uma década, e isso lançou de facto as tuas ideias para consolidar o teu projeto atual. Consolidou, acho que a palavra é essa. Claro, com sempre um risco muito grande, não é? Nós galeristas temos um risco associado gigante, claro, mas também com esta luz, não é? Sim, e com a luz de acreditar que vem algo melhor e que é possível com acreditar. essa esperança, não é? A esperança é, sempre diria que eu, acreditando no artista e no trabalho artístico, isso é um passo gigantesco. Tu acreditares que tens um artista ali à tua frente que tem capacidade, tem mão e consegue fazer aquilo. Mas é um grande risco. É um risco gigante, mas é uma... Não é para todos. Mas é delicioso ver que atinge sucesso. E eu filo, enfim, de uma maneira, como disse, muito naturalmente. É verdade que quando surgiu a galeria em 2009, ainda de espaço de projeto em 2010, realmente a Cubic Gallery surge com esse nome de galeria, e aí comecei comercialmente a fazer transações, não é? De venda de arte, representação de artistas. Foi importantíssimo o Mário Teixeira da Silva, que é uma pessoa que eu gostaria de frisar e que foi muito... Homenagear aqui. Homenagear, claro, que já não está presente, não é? Mas ele foi, de facto, quando acabou a galeria, ele fechou no Porto, onde iniciou, o Mário, da Model, e eu liguei, foi a primeira pessoa que liguei e disse: Mário, vou abrir a galeria no Porto. E ele: João, tu és maluco? Eu acabei de fechar a galeria, por essa razão é que eu vou abrir, porque falta-nos aqui alguma coisa que tenha essa vida. Que o Mário era uma pessoa que, para quem eu conheço, era uma pessoa muito especial, trazia algo novo sempre. Todos os artistas dele são artistas que estão hoje, enfim, muito conhecidos, passaram pelo Mário, era uma personagem importante, tal como também o Pedro Oliveira, que é meu colega de bairro, que também foi sempre um amigo. Eu, hoje em dia, considero um amigo importantíssimo das artes. Ele é um senhor, uma pessoa que também, quem o conhece e sabe, é uma pessoa muito especial na minha vida, e deu-me todas enfim, não há curso de galerista, não é? Então deu-me
empiricamente, não sei se é a palavra sim, correta, com a experiência, com a prática, não é? Exato, foi vê-los aos dois e a outros, enfim, a outros. Tu fazes lembrar o Carvalho com o In So Far, que também não é muito longe do teu espaço aqui, ali em Marvila, também é a mesma coisa, abriu em plena pandemia e com toda a gente a fechar galerias e sem poder vender, não sei se iam ficar um ano ou 2 ou 3, sim. E ele a abrir a galeria, e eu também o convidei para falar disso. Como é que faz abrir uma galeria e agora em outubro do ano está tudo fechado, as pessoas não vão sequer, quem é que vai à tua inauguração? Tu? E mais quem? E ele, não, mas há alturas em que a pessoa sabe que tem que apostar e não pode, a arte não vai morrer, não pode morrer por causa disto, a gente tem que mostrar que existe. Sim. Vamos agora virar um bocadinho para o online, não sei o quê, quer dizer, enquanto isto está assim, e de facto assim foi, e vingou. Pronto, sim, e vai também nasceste numa altura também difícil. Sim, total. Assim, nos anos, nasci. Até que depois, e nestes anos todos, mais de 40 exposições nos seus 14 anos que vocês têm, tem esta coisa engraçada do cubículo, também com capa, que é engraçado, com 2 capas também. O cubículo que é uma montra anexa, digamos assim, não é? Como tu dizes. A montra já tem quase 10 anos, é impressionante, e já passaram muitos artistas. Acho uma ideia ótima o cubículo. É que é uma galeria 24 horas, não é? É uma vitrine, no fundo, que não é uma coisa nova, já existe lá fora, enfim, mas que tem-se vindo a diluir aqui no Porto. O que tem acontecido tem sido, sei lá, já passou a Fernanda Fragateiro, o Emanuel Nassar, o Arthur Lester, que nós representamos, também já fez, e vários outros artistas mais novos. Eu tento conciliar sempre o que está na programação da Cubic com os emergentes, com outro artista. E às vezes, consagrados. Sim, às vezes convidava um curador. Eu acho que, por exemplo, acho que é muito importante a galeria funcionar, não só a nossa escolha, porque a nossa escolha é, de facto, enfim, a nossa programação, são os artistas que nós representamos, mas também convidar e ter essa amabilidade de convidar curadores, pessoas da área que, por exemplo, para esta exposição que está a inaugurar aqui em Lisboa, convidei a Luísa Duarte e o Bernardo, não é? O Bernardo José de Sousa, que são 2 curadores, enfim... Para esta ação à distância, esta exposição que abriu em 3 de outubro aqui a tua galeria em Lisboa. Sim, esta aqui no Beato, a abertura da Cubic, que é um marco realmente muito importante para a vida da Cubic, não é? E para a nossa caminhada. Tu vis agora dividido entre a cama no Brasil, digamos assim, já vamos explicar depois, o Porto e Lisboa. Andas sempre agora de um lado para o outro assim? Eu ando sempre de um lado para o outro. Ou então vai, e depois de vez em quando as feiras lá fora e lá vais tu. Claro. Isso não podes deixar de ir, não é? Não, tem que ser. Agora a próxima será pelo menos será a Arco Madrid, que vamos estar presentes, mas é isso, a minha vida é essa, andar sempre de um lado para o outro também. Já era. Que é importante. Antes era por causa da arquitetura, agora tens o pretexto da galeria, tu gostas de viajar. João Azinheiro, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com João Azinheiro, arquiteto e galerista, fundador e diretor criativo da Cubic Gallery, uma galeria portuense que, depois de abrir uma delegação em São Paulo, acaba também por inaugurar um espaço aqui em Lisboa, no hub criativo em que se está a tornar o Beato. Ação à distância, uma coletiva de 14 nomes, é a exposição inaugural que pode ver até ao fim de novembro. Eu estou a dizer isto até ao fim de novembro, mas já vi num sítio na net que estava até janeiro de 25. Isso foi engano? Ou... Não. Se enganar as pessoas, isto é o quê? É propositado mesmo. Se calhar vais prolongá-lo um bocadinho, é isso? A ideia, sim, estou a tentar prolongar. Inicialmente o vosso expresso falava em novembro de... Certo. Pronto, mas então vão prolongar um bocadinho até janeiro do ano que vem, não é? Sim. Fica, está bem. Vamos, porque há ações que vão decorrer durante o mês de novembro, que inicialmente não estavam previstas, e vai alongar o espaço de exposição. Porque assim, eu tenho um espaço de escritório fabuloso e tenho um artista que é o Walter Ventura que editou agora um livro e que vai fazer um lançamento. Okay. E eu conciliei essa relação. Bem. E este espaço de escritório fabuloso tem que conhecer isso. É lá no Beato? Mesmo, sim. Ok, muito bem. Então as feiras também são muitíssimo importantes. Em 2010 já expliquei que foste a primeira, depois foste para Madrid, para Viena, Buenos Aires, Miami, São Paulo. É engraçado porque tu... é uma das tuas missões, solidificaste, digamos assim, a presença internacional e a rede de artistas com que trabalhas, numa perspectiva de representação de família. É muito engraçado, porque são palavras tuas. Se nós estamos bem, o artista está bem; se nós estamos mal, o artista está mal. E, portanto, ser galerista é muito mais, João, do que ser um amigo. É muito importante. Eu acho que diria que tem que haver uma confiança muito grande. Por isso é que é a questão da família, porque na família nós confiamos, não é? Pelo menos na maior parte das vezes. Sim. Não seja disfuncional. Sim. Exatamente. Mas
enfim. Mas tu és muito cuidadoso, tu foste à Itália levar quadros. Sim. Não eu acho que esqueci disto, do Hernani Reis Batista, artista. Havia uma dona, a Patrícia Sandretto, portanto tem uma colecionadora, tem uma fundação Sandretto em Turim, e tu queria um quadro dele, já não estava disponível, e tu pegaste em quadros dele e foste à Itália e mostrar-lhe para vender, para projetar aquele artista. É extraordinário. Foi uma história incrível. Uma prova do teu carinho. Sim, eu fiz uma feira em Santander. E de facto Santander em agosto, final de julho, tem uma feira muito engraçada. Enfim, e conheci a Patrícia Sandretto, como conheci outros colecionadores, mas a Patrícia ficou... Uma das mais influentes colecionadoras de arte em Itália, ela é famosíssima em Turim. Amiga até hoje, e ela convidou-me, gostou muito do artista que expus na altura, e ela disse: João, eu gosto muito deste artista, aliás, gosto muito da tua galeria, que ela tive a ver o site ontem à noite, que quando fores a Turim, por favor, vai-me visitar. Eu, claro, e leva-me este quadro dele. Foi mais ou menos. Eu gosto muito desta série e tal. Ela deixou em entreaberto, claro, que nós, galeristas, temos de ser mais rápidos que a própria sombra, não é? E aí não deixaste fugir a oportunidade. Não, eu marquei no dia a seguir, marquei um voo para Turim, mandei-lhe uma mensagem a dizer, e era a altura do Natal. Lembro? Estou à porta. Foi quase isso. Patrícia. Sono qui. Estou aqui. Ela fartou-se de rir, recebeu-me maravilhosamente bem na sua residência e disse: João, hoje vem jantar aqui a casa, que eu tenho aqui uns amigos. Tinha uma apresentação, inclusive também de um livro, porque era a altura de Natal, de italiano. Tu não vais perceber patavina do que ele vai dizer. Mas vais ao jantar. Sim. E depois no dia seguinte vamos falar de trabalho. E foi assim. E no dia seguinte, no pequeno almoço, não é? Falámos, levei o Reis Batista. E vendi o Hernani, que entrou na coleção, que é um artista que eu prezo muito. Hernani Reis Batista, é isso. Mas e ela ficou com uma grande... Foi muito engraçado esse approach, não é? É muito engraçado porque também tens este lado com o Brasil, não é? O primeiro tiveste este convite da Maria Baró, uma galerista famosa, que tem um olhar muito, muito curioso sobre a arte e o design, e convidou-te para fazer a programação da galeria dela durante 6 meses. Sim. E foi assim que tudo começou, esta ligação com o Brasil. Eu nunca tinha estado em São Paulo, devo dizer. Conhecia São Paulo de revistas, do Niemeyer, da vontade de ir. Conhecia o Rio de Janeiro. Aliás, nós conhecemos, eu e a Maria Baró conhecemos porque tínhamos um artista em comum, que era o Ricardo Alcaide, que fez uma exposição no Porto, um venezuelano residente em São Paulo. E na altura eu estava justamente na Arte Rio, estava do lado Nesta feira? Da feira, estava no meu stand, era perto do stand da Maria, e a Maria achou maravilhoso o meu stand e foi lá. Gallery. E ela disse-me: pá, João, eu preciso, aliás, o Ricardo é que disse: João, eu quero-te apresentar a Maria porque ela precisa de um diretor para a Galeria de São Paulo. E eu acho que tu és a pessoa maravilhosa. Lá tu para as oportunidades que te caem no colo. É louco. Não, foi muito louco porque na altura eu tinha, a arquitetura não estava tão bem, mas tinha um seguro, não é? Ainda estavas nas duas coisas. Estava. Foi coexistiam a arquitetura e a galeria. Eu acho que foi importantíssimo esse clique. E foi aí que eu tive que decidir, se eu quero... A vida que eu quero é isto, é mais pela galeria. E fui na tentativa de aprender, fui na tentativa de ganhar um bocadinho mais mundo, não é? E conhecer o Brasil, que eu também não tinha qualquer relação até então, e comecei, a não ser da música, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Maria Bethânia, enfim, de todos esses grandes ícones. MPB, claro, da música popular brasileira, certamente, e fui conhecer outras coisas. O mercado de arte é pujante, não é? É impressionante. É uma grande diferença. E é um mercado gigantesco, não é? São 200 milhões de pessoas, quer dizer, não tem nada a ver com... Não é a nossa escala. Não é a nossa escala, embora temos de dizer também que esses 200 milhões temos uma pequena percentagem de consumo. Não é? Sim, ainda assim é muito maior do que a nossa percentagem de consumidores de arte contemporânea, que hoje em dia está cada vez pior. Diria eu, aqui em Portugal, se não fosse os... Tem vindo a diminuir nestes últimos... Pós-pandemia, continua a diminuir? Quer dizer, deve ter melhorado um bocadinho depois, não é? Melhora porque também temos mais estrangeiros a viver em Portugal, a comprar casa e a adquirir e a interessar-se pela cultura portuguesa e brasileira, obviamente. Sim. Mas, claro, mas eu diria que... Mas notas que o mercado está fraco. Em comparativamente ao que os meus colegas galeristas diziam, enfim, dos anos 90, dos anos 2000. Há 10 anos, 20. Sim, e tu vês isso em casa porque, por exemplo, eu tenho colecionadores que os pais eram grandes colecionadores, têm coleções incríveis, e os filhos
não têm essa apetência. Sim. Alguns, também será errado estar aqui a generalizar. Sim, não é? sim, claro, mas estou a dizer em geral, a percepção do mercado. Geral, as pessoas têm outras coisas. Eras muito contestado por tantas vezes ir ao Brasil, em plena crise, estamos a falar entre 2014 e 2019, sempre foste muito contestado, mas levaste a tua avante, isso é que tem graça. Sim. Em galeria, não tens bem uma galeria, mas é um pequeno espaço, não é? Este pequeno espaço, este espaço cama, não é? Cama quer dizer colaboração entre agentes do mercado da arte, que é tem uma parceria com 4 galerias. O cama agora até por acaso está de cama, porque nós, houve um dos nossos diretores, um dos nossos associados, não sei, éramos 4, que foi convidado para ser diretor de uma galeria, de uma grande galeria em São Paulo. Okay. E acabou por sair desse espaço. Um dos vossos parceiros. Sim, mas nós eu continuo com uma pessoa lá em São Paulo e que está, enfim, acabámos de ter uma exposição incrível do Sérgio Fernandes, um artista aqui de Lisboa, que inclusive a conheci em São Paulo, na Pivot, na residência Pivot. E fiz uma exposição dele que acabou em 30 de agosto, portanto é muito recente. Nós vamos ativar com uma nova exposição ou seja, o espaço, que eu quero dizer que o espaço físico, como disse bem, não existe neste momento. Sim. Ele é itinerante. Sim. Mas comecei antes do Cama, eu acho que é mais relevador, acho que foi a grande experiência que tive, foi com a Galeria Luísa Strina, sim. Aí sim, eu acho que foi uma das galerias mais importantes do Brasil, não é? Que já foi fundada, fez 50 anos este ano. Faz estes 150 anos. A primeira galeria brasileira a ir à Arte Basel, a mais importante feira de Suíça, na Suíça, do calendário das artes, e que trabalhou, por exemplo, com o Julião Sarmento, é um dos nomes com que trabalhou a Luísa Strina. A Luísa, penso que fez... Leonor Antunes. Chegou a fazer... Ela trabalha com o Leonor Antunes, sim, com o Silvio Meireles. Realmente o Julião Sarmento é representado pela Fortes da Loi Gabriel agora, e com a nossa querida Mariana Pimenta, que é a diretora aqui em Portugal. Mas o Julião Sarmento, aliás, a última exposição que vi do Julião, e ainda ele vive, óbvio, foi lá em São Paulo, no Galpão da Fortes. Enfim, isto para dizer que a Luísa, de facto, é uma galerista, é mais que uma galerista. A Luísa é uma instituição e que continua, ainda há pouco estive com ela aqui na inauguração do CAM, ela estava, enfim, não está tão fresca mas continua feroz na sua atividade galerística. No outro género, mas está bem. Sim, esta ligação, como tu dizes, do Brasil aos artistas portugueses devia ser mais intensa. Como tu dizes, não pode ser só as novelas. Nós temos que... É um mercado completamente... As artes plásticas é uma coisa que eles também são muito pujantes e deviam trocar mais connosco e ver mais este intercâmbio, não é? E tu esforças-te por isso. Faz a tua parcela. Eu acho que esforço-me e como volto a repetir que não sou o único, já houve o Zé Mário. O Zé Mário também fez um trabalho importante da Galeria Graça Brandão, mas há uma série de insights de várias galerias que têm feito esse esforço. Não continuamente, eu posso dizer que continuamente, eu acho que assumo esse papel. De facto, nós temos tido ao longo dos 10 anos, os últimos 10 anos, temos tido uma programação consistente de artistas brasileiros de referência, não é? Alguns deles, Manuel Nassar, Leida Catunda, Arthur Lescher, são a Ana Prata, que agora acaba de entrar na Luísa Strina também, Philip Cohen, que está na André Milan, a própria Manuela Medeiros, que foi uma artista que eu lancei, fiz uma individual que entrou na Nara Rosa, agora que é outra grande galeria. Enfim, temos uma série de agora esqueci-me do nome, mas enfim, temos uma série de artistas. O Cristian Botansky também já tiveste. O Cristian foi nessa altura. É engraçado porque a tua presença no Brasil e eles cá, mas a tua, sobretudo lá, esta tua ligação também é importante porque é uma coisa importante que tu falas, a questão do papel das feiras internacionais é muito importante. Sim. Lá também podes pôr artistas que ficam mais perto do mercado da Argentina e do Brasil. Claro. Porque esses galeristas, esses colecionadores depois visitam-se uns aos outros na América do Sul e é importante para expor os nossos artistas também. É importantíssimo, sobretudo para colocar os nossos artistas em coleções. Exatamente. Para começar a divulgar esses artistas. Claro, porque se estás numa coleção da Patrícia Sandreto, há outro colecionador que vai olhar para essa coleção, vai se interessar pelo artista. Exatamente. E eu acho que é fundamental, eu diria que as feiras de arte são fundamentais para abrir caminhos, não são imediatas, não é? Não são imediatas, infelizmente. E vocês já participaram em mais de 30 Cubical, é impressionante. Talvez. Sim, é impressionante. México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, na Áustria, na Espanha, na Inglaterra, é impressionante. Faz esse trabalho muito se eu tivesse, intenso. Se tivesse mais
mais colones, talvez, e mais dinheiro conseguiria, certamente era o que eu fazia. Eu devo dizer que o financiamento também acho que é uma coisa que as pessoas ficam, o João deve ser milionário. Não sou. E... Sim, mas deve ser. Só com as viagens. Só de mim. Rica em ideias, como dizia outra. Em sonhos. Ideias. Não, eu tento ao máximo. Mas consegues equilibrar as coisas, João, e conseguir viver e sobreviver com umas compras aqui, umas compras ali, não é? Às vezes pode ser complicado, depende das alturas, não é? Depende, eu acho que temos que financeiramente. Passámos uma fase complicada agora, há poucos anos, não é? Sim, total, mesmo no Covid foi uma fase complicadíssima. Ligar-te muito ao online e não sei o quê, que remédio. Sim, online, fizemos, o Cama surgiu, de facto, nessa altura, nós estávamos a fazer uma feira, o Cama surgiu, uma coisa incrível, que estávamos a fazer uma feira público, paralela. Como é que se faz? Tem que ser já com um grande trabalho. A minha sorte foi que tinha alguns colecionadores que conheciam o nosso trabalho, acreditavam que isso também é importantíssimo, acreditar, ter a porta aberta, ser pessoas honestas. Nós somos a pessoa que compra, sabe que, mesmo que não valorize, porque eu não digo que a arte vai valorizar, eu não digo, compra isto porque amanhã vai ser mais caro. Não posso dizer isso. Acho que isso é um erro. Acho que isso é um erro, senão eu também só comprava aquilo que era... Não é? Mas ainda assim eu... É muito flutuante este mercado também, é uma coisa que não se sabe, um bocadinho incerto, não é? É um bocadinho incerto porque os players são diversificados, não é? Nós não podemos... não é como os Estados Unidos, que os colecionadores têm um papel fundamental nas compras que acontecem para o museu, não é? E depois há aquela coisa dos leilões, é uma coisa estranhíssima. De repente o Basquiat é uma pessoa que vende milhares de milhões, e bateu o recorde de artistas contemporâneos, e as pessoas pensam, e há uma grande franja da população que nem não consegue aceder, não adere sequer. Não. Mas os leilões é outra história. Eu acho que aí também não sou o mais correto para falar de leilões, embora tenha a minha visão muito, muito azeda sobre o caso, mas acho que os leilões estão... Já tiveste más experiências? Em leilão? De comprar coisas que depois te arrependeste profundamente? Eu vou dizer que por exemplo, eu não compro múltiplos. É um princípio que eu tenho. Ok. Mas no outro dia comprei... Múltiplos é como serigrafias, ou assim, o 14 de 26. Sim, acho que prefiro comprar um original que seja um artista mais novo, mas prefiro dar a um artista vivo, que está a começar, prefiro comprar a um artista, sei lá, Maria Durão, ou agora os artistas que eu estou a ter uma exposição agora, o Pedro Linhares, enfim... É um dos 14 que estão agora na... Não, este está no Porto. Na ação à distância são artistas mais novos. Mas, o Linhares é português? Não, este Pedro Linhares, aliás, a exposição que eu estou... É o Relicário, não é? É o Relicário, é do Pedro Linhares. Está no Porto até 17 de novembro. É brasileiro. Pronto, é a primeira exposição individual dele, que vocês têm lá, imagens e signos, ora mais explícitos. Ana Grebler é a curadora. Fez Pronto, o texto, está lá na Cúbico Porto, do Pedro Linhares, começou em 21 de setembro. Mas os leilões é assim um bocadinho... Os leilões eu acho que é uma área, é outro tema, mas é um mundo à parte, e depois também temos que ver que os leilões... Dita muito o gosto, às vezes, se calhar mais do que devia. É muito, eu acho que esta conversa tinha que ser outra, João, peço desculpa, mas é mesmo porque, repare, é uma dinâmica, é outra coisa, não é? Os leilões não são no fundo, é alguém que quer vender um quadro que tem ou que já não quer, não é? E vai tentar pôr no mercado para ganhar mais possível, ou muitas vezes também para especular os próprios artistas, que aconteceu, e isso é notório. É notório, para especular o valor de alguns artistas que ainda estão vivos. Portanto, eu não vou entrar por aí porque de especulações não gosto de falar. Muito bem. E então... A exposição Ação à Distância, portanto, está desde 3 de outubro aqui na Cúbico Lisboa e vai até janeiro de 25, já percebemos, de 2025. Curadoria de Bernardo José de Sousa e de Luísa Duarte. É uma seleção de 14 artistas, a maioria deles representados já pela tua galeria. Vocês têm... Que é 18 nomes no teu portfólio, é o que tu tens agora? Sim, para já estamos com 18. Queremos, se calhar, aumentar um bocadinho, porque até temos alguns artistas que estão, enfim, que estão a fazer projetos que não estão propriamente a fazer... ou a criar. Sim, a criar, estão a fazer projetos de outro âmbito, e também queremos aumentar um bocadinho, aliás, com 2 espaços também temos que ter um bocadinho mais de ação, não é? Temos que aumentar um bocadinho os artistas e também... Quero aumentar, mas quero aumentar com um princípio, com calma, até para não deixar de ter essa questão de família, não é? Exatamente. Ou seja, tem que ser próximos, então eu não posso também ter 30 ou 40 artistas, não faz sentido. É como ter 18 filhos, não ligas a nenhum. Não vale a pena. Exatamente. É muito engraçado. Agora estava a pensar, tu és uma pessoa muito pausada a falar e muito calma, parece que faz as coisas todas com muita... Há coisas que te tiram do sério, João? Muitas.
Mas tu és no cima... Muitas não, muito poucas. Bem pareceu. Mas tu no cima és velejador, que é muito engraçado. Tu então, orgulhas-te de conhecer a nossa costa toda, porque tu fizeste há 2 anos um percurso pela costa toda portuguesa. Toda. Mas quer dizer o quê? 2.000 e tal quilómetros? É um bocadinho de 100 milhas. Acho que é. Em milhas, pronto, então é menos. 1970 mil. Mas foi de facto essa experiência. Eu tinha desde criança tinha essa vontade e talvez porque... De fazer vela? De chegar até Vila Real de Santo António, onde o meu avô foi capitão, foi da Marinha, que eu nunca conheci. Portanto, eu tenho uma costela da família que é ali da zona de Castro Marinho. Pelas fotos. Também, isso é terra templária, também, isso é Guadiana para cima. Exatamente. Então eu chegar a Vila Real de Santo António do barco, para mim foi uma coisa... Reviveste 100 anos depois um sonho de família? Foi complementar uma coisa que eu tinha, foi uma emoção muito grande. E partiste de onde? Do Barreiro? Não, eu parti do Porto, não é? Foi de Leixões. Eu fiz toda a costa e depois no ano seguinte fiz a subida até Espanha, até a Baiona, e onde fiquei uma semana do barco. Aí levei um advogado a bordo, não é? Eram só os dois, não era? A tripulação total. E para baixo vim com a minha advogado a bordo porque é teu amigo ou foi por causa não fosse alguma complicação na fronteira? Foi mais por isso. Pelo velejar não precisava, não sabia nada dela. Assim, estes passeios grandes que tu dás, qual foi assim um momento mais difícil ou a coisa mais estranha que te aconteceu? Tempestades? No mar? Tubarões? Orcas? Não, as orcas realmente foi se calhar um momento mais tenso. Apanhaste algumas que se cruzaram com vocês? Apanhei, sabia que estavam ao largo da costa, não em que zona? Foi quase ao pé de Sines, ali entre Sesimbra até Sines, um percurso. Eu tentei chegar mais perto da costa possível, porque sabia que havia referências, enfim, havia amigos no WhatsApp. E tinhas descrições cruzadas e confusas? Naquela altura nós desde ataques, aproximações só e acabou? Há 2 anos atrás estávamos a falar numa altura muito inicial dos primeiros ataques das orcas, não havia assim muito... Tenho grandes convidados que falam em ataques, é uma treta, as orcas não fazem mal nenhum. Não fazem, mas é uma tensão para quem está a bordo, levar umas pancadas no leme, derrubar o leme e tu ficares um bocado à deriva, portanto, o que dizem é que se estiveres muito próximo da costa, ou seja, uma milha, menos talvez, que às vezes também não há condições para o fazer, a coisa, elas não atacam muito perto da costa. É uma das, enfim... Será uma coisa territorial? Acho que é o que dizem, o que li é uma brincadeira, houve alguma que passou de umas para as outras, que é o leme, parece uma não é, o leme do barco parece uma, como é que se chama, um mola-mola? Um peixe-lua? Não. Sim, uma foca? Parece uma foca, parece alguma coisa para elas brincarem e tentam criar ali alguma brincadeira, enfim. E aquilo passou de umas para as outras. Bem, não sou mais específico, mas eu sei que eu não gostava de evitar ao máximo. Já tenho relatos de amigos meus que sofreram danos irreparáveis, não é? E tiveram que sair do barco, sim. Aqui até perto de Sesimbra, uma viagem de fim de semana, aquelas coisas... o que dizes sempre num barco é que pode ser assim a viagem mais fantástica da tua vida ou pode ser o terror, não é? Um desastre. Desastre completo, porque... Algum momento que te lembres dessa travessia que tivesses... Eu tenho uma imagem muito engraçada a passar o Cabo de Sagres, não é? Ok. E eu estava... São Vicente, é que lá São Vicente, mesmo o último ali. Sim, na esquina. Zona, estava, sei lá, final de tarde, já com o sol a pôr. Cheguei a Lagos às 10 horas, foi muito... O meu barco também não é muito grande. Não, eu, por acaso, já o vendi, mas... Para já... Agora não tens nenhum? Agora não tenho, estou muito... Nem quero falar muito sobre isso. Mas eu lembro que... A minha mulher estava em baixo e ela cada vez que vinha acima dizia, olha pá, parece que estou num... Ela olhava e via uma onda por trás, não é? Porque as ondas eram maiores que eu, portanto ela, a perspectiva também era um bocadinho... E ela dizia, João, parece que estou num jogo 3D, sei lá, parece aquelas coisas. Meu Deus. E ela assustava-se, ia para baixo, tomava mais um comprimento para o jogo. Um vomidrinho. E eu estava ali feliz da vida a adorar aquele balanço, aquela, enfim, tensão incrível. Incrível. É ótimo acabar deste tom de evasão, porque de facto a arte para ti também é um bocadinho isso e é um bocadinho a tua vida toda, esta parte das galerias. João Azinheiro, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui. Agradeço. Uma conversa muito tranquila e muito bonita com esta tua apetência, que é uma coisa que eu tiro muito de ti. Este homem tem estes artistas, são todos filhos dele. Gostava. Tenho a ideia que são teus filhos, que tu cuidas deles com muito carinho e é muito engraçado. Sim. Assim que nos ouve, então, eu deixo esta sugestão para ver esta exposição Ação à Distância, uma coletiva na Cubic Gallery nova aqui em Lisboa, aberta este mês de outubro.
no mês de outubro, logo no princípio do mês, na calçada Dom Gastão, número 4, a porta 45, ali ao Beato, que se está a transformar, tal como Marvila, um web criativo muito, muito importante. Terça a sábado, das 3 às 7, se não me engano, exatamente, é o vosso horário? Das 2 às 7. Das 2 às 7, então, já sabe, aqui à tarde, depois do almoço, vale a pena dar este pulo à Cubic Gallery do João Azinheiro. Bem-ajas pela tua disponibilidade, João, Muito obrigado, e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.